Seguinte, rapaziada, cara, o Guilherme pediu para falar agora sobre campo magnético gerado por corrente elétrica. O grande barato é que o campo magnético, né, ele tem uma função clara. A função clara dele é gerar, na verdade, gerar uma bússola, uma orientação, né? Só que não se esqueçam, quando a gente tem uma bússola, né, a gente tem duas polaridades. Num ímã, na verdade, né? A gente tem num ímã duas polaridades, um polo norte e um polo sul. E esse ímã pode servir como bússola, legal? O norte é de onde as linhas saem, né? As linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. Cara, mas não se esqueçam que isso é do lado de fora do ímã. Do lado de fora, norte para o sul. Já do lado de dentro, a gente tem linhas fechadas do sul para o norte. Então é como se continuasse. As linhas saem do norte, entram no sul e lá dentro do sul para o norte. Que linhas são essas, né? Antes que alguém pergunte. Se você pegar um ímã e jogar pó de ferro, um monte de pó de ferro, a gente vai ver que esse pó de ferro vai se ordenar ali. Então vai formar como se fossem linhas contínuas mesmo, se movimentando de um lado para o outro. Agora, se você botar bússolas em cima desse pó de ferro, aí você vai ter o sentido, né, do fato de sair do norte e entrar no sul. Quem quiser, joga no Google rapidinho, ímã com limalha de ferro. E aí você vai ver a fotografia de como isso fica, né? Aí colocando as bússolas a gente vê essa orientação. Então, se eu entender numa questão de onde as linhas estão saindo e onde as linhas estão chegando, eu consigo, de fato, perceber qual é a polaridade norte e qual é a polaridade sul do ímã, porque as linhas saem do norte e entram no sul. Com um experimento simples, um físico chamado Oersted, ele usou uma bateria e viu que quando ele fechava a chave de um circuito, né, ele percebeu que uma bússola sofria um desvio na sua orientação. E como a bússola sofreu desvio na sua orientação, de alguma maneira, a corrente que estava passando ali, a corrente elétrica gerada pela bateria, era capaz de induzir, de ordenar os polos daquela bússola. Conclusão dele, de alguma maneira, essa corrente elétrica pode gerar um campo magnético. De alguma maneira, essa corrente elétrica pode criar um ímã. E aí, qual é a inteligência nisso? Cara, de repente, eu não preciso mais desse material, a magnetita, para ter um ímã. E com a corrente eu consigo determinar o valor. Acredito eu que você consiga perceber com facilidade que se a corrente gera campo, quanto maior for a corrente, provavelmente maior é o campo gerado. Então a gente ainda consegue mexer na intensidade de acordo com a corrente que a gente está gerando. E ele começou alguns experimentos. O primeiro experimento que ele fez foi usar um negócio chamado condutor retilíneo. Quando eu falar condutor retilíneo, é um nome bonito. Esse aqui é infinito, né? É um nome bonito para chamar de fio. Então ele pegou um fiozinho esse que tem na parede, e provocou a passagem de corrente. Nesse ambiente, ele jogou pó de ferro. Para que, Léo? Ele botou pó de ferro? Pó de ferro na mesa, cara. Joga pó de ferro na mesa e bota o fio e joga corrente. Para quê? Para ordenar as linhas. Para ele enxergar como é que ficariam essas linhas. Com essas linhas, ele percebeu aqui que com esse fio, ele conseguia criar linhas circulares em volta do fio. Então eram formadas aqui, de alguma maneira, linhas que circundavam o fio. Então, só para representar, teria aquilo ali. Algumas linhas envolvendo o fio de maneira circular. Bem, dadas que as linhas formam circunferências perfeitas em volta do fio, basta eu colocar a bússola para saber a orientação. E essa orientação, na prova, claro que você não vai usar a bússola, você não tem como levar a bússola, está no papel. Você vai fazer, a gente cria a regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Existe uma regra que é da mão esquerda, hashtag 12HDR da dúvida, hein? Existe uma regra da mão esquerda, que é a regra que relaciona força com campo e velocidade de carga, para força magnética. E a da mão direita, que relaciona... Tem gente que usa a direita para essa aqui, eu gosto de separar, tá? A direita que relaciona corrente e campo magnético. Então, esse dedo vai te indicar, você vai posicionar para onde está a corrente, e a ponta dos seus dedos vai determinar para onde aponta o campo magnético. Então, por exemplo, nesse fio com a corrente para cima, ó, com a corrente para cima, do lado de cá, o campo entra, o seu dedo aponta para dentro do quadro. E a simbologia que a gente usa do para dentro é um xizinho, né? Então, a gente bota o para dentro sendo um X. Já do outro lado, a sua mão vai passar por trás do fio. Do outro lado, a corrente para cima, o campo estaria saindo. Então, do lado de cá, eu teria um campo magnético que recebe a letra B, saindo. Então, para a direita, para essa corrente para cima, o campo entra.
passa por trás do fio a sua mão, do lado esquerdo o campo estaria saindo. Ah, Léo, e aqui na frente? Aqui na frente o campo estaria para a direita. É só você fazer a regra da mão. Para onde apontar, você marca. Legal? Só tem um problema. Como isso aqui é uma circunferência perfeita, eu não consigo determinar de onde as linhas saem, onde as linhas chegam. Ou seja, eu não consigo determinar as polaridades norte e sul de um ímã. Eu não sei onde está o início da circunferência. Eu não sei onde está o final da circunferência. Eu não sei determinar o norte e o sul. Então, é o que eu vou dizer. Embora nessa situação a gente tenha um campo magnético, eu não consegui fazer daquilo ali um ímã. E aí o cara percebeu, por acaso, que se ele fechar esse fio, o desenho vai ficar mais simples, tá? Se ele fechar esse fio e fizer algo parecido com um bambolê, minha nossa, deixa eu melhorar isso aqui. Fizer algo parecido com um bambolê. Vocês sabem o que é bambolê? Yuri, o que é um bambolê? É um pouquinho difícil de explicar. Mas é algo que é circular, não é? Sim. E que as pessoas botam na cintura aí, Roda. roda, tipo um bambolê, tá? Se a gente fizer algo parecido com um bambolê, a gente percebe que o campo magnético estará concentrado aqui no centro, bem intenso no centro. E aí eu queria que vocês pensassem da seguinte maneira, preste atenção. Eu vou colocar dois carinhas para observar esse evento. Eu vou colocar um carinha desse lado, que eu vou chamar de observador 1. Legal? E vou colocar um outro carinha do outro lado, que eu vou chamar de, já entenderam, observador 2. Você pode não entender para que servem esses caras, mas um outro tem que ser 2, né? Se esse aqui fosse A, eu chamaria aquele lá de B. E assim vai, legal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar a corrente para entrar por aqui, ó. Vou jogar a corrente aqui. Se ela vai entrar por ali, ela vai fazer esse giro e vai sair por aqui. A minha pergunta é, essa corrente que está ali, ela está girando no sentido horário ou anti-horário? Vê lá. O que você acha, cara? Horário ou anti-horário? Repara que ela está fazendo assim, ó. Ela está entrando pelo lado de cá, fazendo isso, né? Se ela está fazendo isso aqui, isso para você é horário. Tá vendo ou não? Se você está de frente para essa corrente, para você é horário. Se para você é horário, para mim, que estou do outro lado, é anti-horário. Reparem. Para mim é anti-horário. Se para você é horário, para mim é anti-horário. Já entenderam o que eu quero dizer? Se para quem está na frente da espira for horário, para quem está lá atrás é anti-horário. Então eles estão vendo coisas opostas, porque eles estão em faces opostas dessa espira. Logo, esse cara vê horário, aquele de lá vê anti-horário. Outra coisa que é muito importante, a partir de agora, você vai pensar que esse bambolê, você vai pensar que essa espira tem dois planos. Uma face da espira está virada para esse cara, para você. A outra face da espira está virada para quem está atrás do quadro. São duas faces. Legal. Fazendo a regra da mão, a corrente nesse sentido, girando para lá, a corrente girando no sentido horário, a minha mão dentro da espira entra. Tá vendo ou não? Então esse cara aqui estaria vendo a minha mão entrando. E aí você começa a perceber que se ele está vendo entrando, ele está vendo um X. E se ele está vendo entrando, as linhas entram no sul. Então esse lado de cá, essa face de cá, ou nessa face de cá se encontra uma das polaridades. Nessa face de cá se encontra a polaridade, deixa eu botar aqui, se encontra a polaridade sul. Ah, Léo, se desse lado eu estou vendo a sua mão entrar, quem está do outro lado vai ver sair. Exatamente. De um dos lados da espira vai ter a polaridade sul, então do outro vai ter a polaridade norte. Outra coisa, se você não se afeiçoa direito com sentido da corrente, regra da mão, desenha um S na prova, mais estilizado, algo mais bonitinho assim, ó, o S de sul e o N de norte mais bonitinho assim, mais estilizado, e segue a seta. Sempre que a corrente girar nesse sentido, horário, a polaridade vai ser sul. Sempre que a corrente girar no sentido anti-horário, a polaridade vai ser norte. Então, vê se você entendeu. Esse cara que está do lado de cá, esse aqui, está vendo a corrente girar no sentido horário. Horário é sul. Já o cara que está lá atrás, então está vendo no anti-horário. Ele está diante da face norte. Logo, com uma espira, a gente consegue determinar um ímã.
Porque um lado a linha sai, que é o norte, no outro lado a linha entra. Então ela sairia do norte e entraria no sul. Sairia do norte e entraria no sul. Isso aqui já é um ímã. Beleza? Então aqui não tem ímã, porque eu não sei qual norte e sul. Aqui já tem ímã. Só que tem um problema. É um ímã muito fraco. Uma espira só é um ímã muito fraquinho. E se aquilo ali é um ímã muito fraquinho, para gerar um ímã mais forte, basta eu associar. Aí eu vou colocar um monte de espira em série. É como se fosse o seu caderno do colégio. O seu caderno do colégio são vários bambolezinhos, várias espiras associadas em série. E aí você vai entrar em cena o que a gente chama na física de solenoide. O solenoide nada mais é do que uma associação de espiras em série. Uma sequência de espiras, N espiras, né, associadas lá. Legal? E aí você faz o mesmo tratamento que tem ali para cá. Por exemplo, vamos dizer que a corrente entre por aqui e saia por aqui. Tá? Quem está do lado de cá, olhando para lá. Tá vendo a corrente? Na frente do quadro, indo lá atrás do quadro, vem na frente do quadro, esse cara que está do lado de cá, tá vendo a corrente girar no sentido anti-horário. Anti-horário, aqui você está diante da polaridade norte. Anti-horário. Do lado de cá, com certeza, se você fizer isso, você vai ver que ele está vendo a corrente no sentido sul, horário. Bem, é claro, né? Se um dos lados é norte, o outro lado é o sul. E as linhas saem isso é importante, saem do norte e entram no sul. Isso do lado de fora do ímã. Do lado de dentro elas são contínuas e do sul para o norte. Seria assim que a gente gera campo magnético, não eletromagnético, campo magnético através de corrente, ou seja, é o eletromagnetismo.